Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui, ó, e compartilha para que outras pessoas possam saber sobre esse conteúdo. Você não sabe o quanto isso é importante para o nosso trabalho. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é meu convidado de hoje? Eu vou te contar agora mesmo. O meu convidado de hoje, ele é cantor, compositor e professor de canto, com uma trajetória que começou aos 15 anos e passou por navios de cruzeiros, grandes festivais, ruas e palcos pelo Brasil. Hoje soma quase 1 milhão de seguidores nas redes, onde compartilha técnica vocal e música com autenticidade. Agora ele lança o álbum Viro, um trabalho que representa perda, reconstrução e renascimento artístico. Com quem que eu vou gravar hoje? Seja muito bem-vindo, Daniel Lopaia, aqui no Compartilha Cast. Demorou para chegar, a gente está aqui hoje um dia chuvoso em São Paulo, um trânsito, mas estamos aqui gravando, né, Daniel? Exatamente. Chegamos aqui graças a São Paulo, que é uma cidade incrível, maravilhosa, mas tem um transitinho ferrado e chegamos com chuva, mas estamos aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. É isso aí. Vamos falar um pouco de música, um pouquinho sobre vida, sobre o que a gente tiver a fim de falar. E tenho certeza que vai ser muito legal conduzido por você. Valeu mais uma vez, Vivi. Imagina, eu que agradeço. Demorou. O Daniel já está sendo convidado no Compartilha Cast, ó, desde o início. Mas ele tem uma agenda um pouco cheia, assim, com muitos compromissos, muitos eventos, mas a hora certa chegou e agora ele vai compartilhar tudo com a gente. Então, já quero começar perguntando, Daniel, como que tudo começou? De onde que surgiu a vontade de ser cantor, de você aí compartilhar essa paixão? Eu sei que foi muito cedo, né? A música para você é mais que um sonho? É uma realidade. Assim, eu acho que a música. Eu me lembro de pequenininho gostar de cantar. As crianças gostam muito de cantar, né? Eu, como pai, hoje eu vejo que as crianças gostam muito de cantar, tem uma relação com a música, é uma coisa muito comum, assim como tem com desenho, com artes. Então, dizer que começou a cantar desde pequeno é muito comum, porque muita gente começa a cantar desde pequeno. Eu acho que o grande lance é como seguiu e por que resolveu seguir. E eu resolvi seguir porque eu tive muito apoio dos meus pais, tive muito apoio da minha família, que é uma coisa que não é sempre comum. Então, meus pais, mesmo não sendo músicos, eles sempre me apoiaram muito. Então, para mim foi um caminho muito natural. Como eu gostava muito de música, era uma coisa que eu me dedicava, eles viram que eu tinha dedicação, que eu tinha vontade de fazer aquilo com muito afinco. Então, eles falaram, cara, vai, me deram para fazer aula de teclado. Eu comecei, acho que com uns 9, 10 anos a fazer aula de teclado. Depois, porque a banda que eu queria participar já tinha vocalista, então fui ser o tecladista. Mas eu queria ser vocalista já. E aí, depois, com uns 12 anos, assim, eu comecei a estudar canto. Já tinha uma banda na escola. Lembro que na oitava série, a minha banda se apresentou na formatura, né, na oitava série. Nem sei quantos anos é a oitava série? 13 anos? 14? 14 Por anos, aí, né? acho. E aí, no ano seguinte, eu já tava fazendo shows por aí, fazendo shows é, profissionalmente, vamos dizer assim, porque já recebia por isso, já era com pessoas mais velhas que faziam parte das outras bandas. E com 15 anos eu coloco a marca, porque com 15 anos eu fiz o show da o que a gente chama hoje de Claro. Eu acho que a Claro era a inauguração, era o primeiro ano da Claro, porque a Claro estava fazendo uma festa em Campinas, que é a minha cidade, fazendo uma festa, e nessa festa não era Claro até o ano anterior, acho que era TES Express ou Telesp Celular. E aí virou Claro, ou seja, estamos já com uma certa vivência, né? Porque eu fiz o primeiro ano da Claro, a festa de fim de ano do primeiro ano da Claro de Campinas, eu estava lá cantando, e esse eu considero como se for o marco da minha carreira musical, começando ali como artista. Comecei a dar aula muito cedo também, meus amiguinhos da escola queriam fazer aula, porque eu já fazia aula desde 12. Então eu tinha 15, né? Já tinha um tempo que eu fazia aula, eu podia ensinar meus amiguinhos alguma coisa. E eu sempre gostei de ensinar. Então, para mim foi muito natural esse caminho. Depois eu continuei estudando música, comecei a vir para São Paulo às segundas. Eram 3 dias por semana que eu terminava a escola de manhã, estudava de manhã, vinha para São Paulo, pegava o ônibus.
E vinha fazer conservatório aqui em São Paulo e voltava de noite. Meus pais me pegavam na rodoviária, eu voltava e estudava de novo e no final de semana tinha show. Então, assim, 16, 15 anos ali eu já tinha uma vida que era voltada muito para a música, eu queria saber só da música e de estudar muita música. Sempre gostei muito de estudar a música, não só cantar, mas de estudar. E a partir daí vieram as coisas todas. Nossa, que e assim, você contando tudo isso, me passa um filme na minha cabeça, porque quando você fala criança gosta de cantar, é pura verdade. Eu Sim. sempre, eu lembro que eu pedia para os meus pais de Natal microfone. Então, primeiro ano eu ganhei um microfone de Natal, só que ele tinha fio. Então, eu queria fazer performance no palco, né? E aí eu tentava virar assim, Daniel, e o fio não deixava. Daí eu falei, Sim, não. Próximo ano, então pede para o Papai Noel, eu quero um microfone sem fio. exatamente. E aí você me trouxe muita memória, assim, da minha infância, porque realmente, quem canta seus males espanta, né? Com certeza, isso aí a ciência vocal aí tem explicado, neurologia, tem falado cada vez mais artigos. A gente teve uma revolução científica na parte da voz nos últimos anos. Quando eu fiz faculdade de música, que faz 20 anos agora, tinha 17, estou com 37, não tinha tanta coisa quanto a gente tem hoje. Foi uma revolução muito grande, muitas pesquisas, muita gente indo para o canto popular, entendendo como é que funciona a técnica vocal. Então, hoje em dia, a gente sabe comprovadamente que quando a gente não só canta, mas faz música no geral, a gente trabalha com áreas do cérebro que dificilmente a gente consegue acessar sem estar dentro da música, né? Então, a música traz presença, traz foco, traz disciplina, traz lidar com frustrações, traz a capacidade. Porque o músico ele erra muito mais do que acerta, né? Quando ele vai aprender uma música nova, ele tem que errar 1000 vezes para conseguir fazer aquela música. Um guitarrista, quando vai tirar um solo, ele fica demorando, ele não pega e já toca de primeira. É muito parecido com o atleta, né? O atleta ele tem isso também. O atleta ele tem um tempo que ele demora para conseguir fazer a performance dele e ele fica treinando, treinando, se cansando, chegando até que ele vai chegar naquele momento que é o momento da vitória, né? Então ele falha muito mais vezes do que acerta. E aí, no momento que você está dentro da música, você está fazendo a música, você está cantando, você tem uma presença, uma conexão com o presente, o que é tão raro nos dias de hoje, né? Muito. Você sabe que quando eu comecei, a me descobrir comunicadora, tem um amigo que ele trabalha na indústria farmacêutica e a gente conversando, tinha saído para comer uma pizza e eu falei para ele o que que ele fazia, porque toda vez que eu terminava de fazer uma palestra ou em muito tempo falando, eu ficava rouca. Uhum. Eu falei para ele: "Você faz uma espécie de fonoaudiologia?" Ele falou: "Não, eu faço canto". Eu Uhum. falei: "Sério?" Ele falou assim: "E sabe o que é melhor? Porque no canto a gente usa tudo isso que um fonoaudiólogo vai usar para melhorar a sua voz, para te dar a a força, tudo que você precisa, mas no canto você ganha postura de palco, que isso para quem palestra, para quem é comunicador, é excelente. Eu falei, ah, mentira. E aí eu fui me inscrever para fazer canto. Aham. E aí isso me ajudou muito, muito mesmo, Daniel. Nos meus dias de hoje, como hoje comunicadora que sou, estou, né? Eu uso isso diariamente. Então eu vejo o quanto a música transforma e toda vez que eu venho gravar, toda vez, eu tenho até uma playlist que eu uso para que eu consiga trazer toda a energia que eu preciso para, na hora que estiver gravando, transmitir. Então, tudo que você falou é que eu já uso em É, meu dia a dia, exato. gratidão. Então, olha, gente, aprende com o Daniel, porque ele tem muitas dicas que, inclusive, você, além de performar, né, de você ser um cantor mesmo, um vocalista, você também hoje é professor de canto. Você ensina e ajuda as pessoas no dia a dia para quem tem vontade de ser cantor ou para pessoas como eu que vão fazer treinamentos, palestras. É isso que você faz no dia a dia. Exatamente. A gente tem como principais alunos as pessoas que gostam muito de música, que amam música, que não vivem sem música, sejam elas pessoas que já têm uma atuação profissional, ou sejam pessoas que não têm uma atuação profissional, gostariam de ter ou não, ou é um hobby bem feito, ou pessoas que também
usam a voz em outros ambientes. A diferença do fonoaudiólogo ou da fonoaudióloga para o cantor ou a cantora, né, o professor de canto, é que o fonoaudiólogo ele pode clinicar em patologias, né? Então essa é a grande diferença. E a fonoaudiologia, num geral, ela vai contemplar mais a voz falada, embora também tenham fonoaudiólogos que sejam professores de canto, etc., que trabalham com as duas coisas. Mas eu acredito na tríplice, que é o otorrino, que vai cuidar. Pô, se você tem uma alergia, se você tem uma questão, uma laringite crônica ali, se você tem a rinite, né? Se você tem eh, alguma questão que tá te impedindo, ou mesmo uma rotina para que filme suas pregas vocais. Você já fez esse exame? Né? Você Ah, já, filma. já fiz. É loucura, né? É. Eles enfiam um negócio aqui no seu nariz, que é a nasofibro, né? É um nome gigantesco, né? Nasofibrolaringoestroboscopia ou Nossa. laringoestroboscopia. Então você pode ou fazer pelo nariz ou colocar pela boca. E aí você consegue cantar. Eu tenho super dificuldade, mas eu tenho aflição de colocar esse negócio dentro, mas tem gente que coloca e canta de boas, e isso é muito bom porque você consegue ver o que está acontecendo por dentro. E aí, o fonoaudiólogo, a diferença dele é que ele vai conseguir é, pensar nisso de uma maneira mais dentro da voz falada. O professor de canto vai trazer para o artístico, para o musical, então ele vai ter um conhecimento que vai ser um conhecimento que vai ser em relação às notas, em relação a o tom da música, em relação a qual esse cantor, qual técnica ele está usando. Então, eu acredito que os três juntos são fantásticos, que é o otorrino, fonoaudiologia, né, o profissional da fonoaudiologia, e o vocal coach, o professor de canto ou professor de canto. Essa tríplice é fantástica, é muito legal. E puxando a sardinha pro meu lado, que sou professor de canto, eu acho que é muito legal você fazer aula de canto, mesmo que você não tenha se imaginado necessariamente um cantor ou uma cantora, porque isso te solta, isso te traz coisas que você não imagina dentro da sua vida. Meus alunos e minhas alunas, eles falam assim, pô, eu não só transformei a minha mentoria se chama mentoria principal, minha formação principal, que agora ela é reconhecida pelo MEC, ela se chama Formação Transforme Sua Voz. E as pessoas dizem muito, eu não só transformei minha voz, mas transformei minha vida em outros aspectos, porque a gente acaba lidando com coisas que são muito difíceis. Cantar em público é difícil, dá vergonha, dá medo, gera um monte de. Pô, você chega pra alguém e fala assim, ah, pô, o cara que tá filmando a gente aqui, como é que se chama mesmo, mano? Rodrigo. O Rodrigo que tá aqui, você fala pro Rodrigo, Rodrigo, canta uma música pra gente. Já vai dar um frio na barriga no Rodrigo, entendeu? Já dá, entendeu? É um negócio, é tipo assim, tira a roupa aí, é tipo ficar pelado, cantar, você pensar em cantar. E quando você começa a lidar com isso e aceitar que você pode ser uma pessoa, um humano que falha, que acerta, isso faz com que você tenha uma autoestima melhor, sabe? Você consegue entender que você não precisa ser perfeito para cantar. Você pode ser uma pessoa que ama cantar e vai se desenvolvendo. Sim, não, é perfeito isso, e eu vou falar para você que está nos assistindo e nos ouvindo que isso é a mais pura realidade. Eu fiz em 2018 aula de canto para poder ganhar essa presença de palco e parar de ficar rouca como eu ficava. Era eu fazer uma palestra, eu ficava. É. E assim, eu sempre amei cantar. Eu vou em karaokê, eu sou aquela que começo com o microfone e vou até o final com o microfone na mão. Até brigo, não, é minha vez ainda, é minha vez. Mas eu tinha muita dificuldade, porque eu não nasci cantora, não sei cantar, assim, não sou. Acho que nessa vida nunca vou ser cantora de Profissional, profissional, tá? mas o meu professor me desafiou a ponto de que eu cantei em cima de um palco É para mais isso. de 100 pessoas num É pub. isso, cara. E foi sensacional, porque para mim trabalhou tudo isso que você falou, exatamente. A minha autoestima, eu ganhei a postura que eu precisava e muita confiança. E Uhum. o mais legal, que você falou assim, a gente erra muito. E Muito. no dia, o meu professor falou assim, Daniel, a gente vai errar. Você vai estar cantando, você vai errar a letra. Não se preocupe, isso é normal. Continua, ninguém vai perceber que você errou. E bingo, dito e feito. Parecia que ele estava até gorando isso. Aham, sim, A sim, sim. primeira música eu errei uma estrofe, Sim. mas eu continuei que no final quem estava lá me assistindo, meu marido, minha irmã, eu falei assim: "Vocês perceberam que eu errei?" Não. Falei: "Então olha aí que você gravou que você vai ver, eu errei a parte". Mas não pareceu. Eu falei: a gente treinou inclusive isso, não é Exato, isso?" exatamente. O erro, ele faz parte da rotina.
muito mais do que o acerto dentro da música, né? Então, assim, quando a gente pega um atleta, vamos pensar um atleta de futebol, que é uma coisa que todo mundo, né? Vôlei, esportes coletivos, assim. A gente tem muito o erro como uma coisa muito comum. Então, a gente vê lá no scout de um jogo de futebol, teve 20 chutes a gol. Muito raro que os 20 tenham sido gols. E se não foram gols, os 20, significa que teve, para 20 chutes, 3 gols já é fantástico, Não, né? daí é muito, é um só. Exato, exato. Se for São Paulo, né? Mas assim, o cantor, ele tem uma margem de erro, quando ele é um profissional, menor do que uma pessoa que não é um profissional. Esse é o que se espera, pelo menos. Até porque existem muitas. Até porque o que que é o errar? A gente já entra nessa conversa, né? O que que é o errar? Mas dentro de uma afinação, dentro de uma letra, dentro de uma entrada de música, o que a gente vai trabalhar é para que a gente erre menos. Só que esse errar menos ele vai vir com experiência. Não vai ser. Eu vou chegar na primeira vez que eu vou cantar e vou estar super desenvolto, perfeito. Não, é um processo. É uma coisa que o mundo de hoje cada vez mais tem dificuldade de entender que você não nasce sabendo. Que nem a avó falava, que nem a mãe falava, não nasce sabendo. E as pessoas de hoje em dia, como tem tudo na mão, rapidinho, não sei o quê, a música ensina que a gente não nasce sabendo e que tá tudo bem. E que tá tudo certo. A gente fazer o negócio, aprendi. Pô, uma aluna minha esses dias falou assim pra mim: Nossa, professor, eu já tô na minha terceira apresentação e ainda fico nervosa no palco. Eu falei, quantas apresentações? Ela falou, três. Eu falei, olha, quando eu fiz navio, eu fiz 1.000 em um ano. Só no navio, só em um ano. Porque eram 4 por dia, né? E a gente trabalhava de segunda de segunda a segunda. Então, 3, 4 por dia. Então, assim, são muitas vezes que você tem que fazer aquilo para você gerar excelência. O Paul McCartney falava isso, né? Que 1.000 horas fazendo alguma coisa para você gerar para você poder dizer tenho talento ou não tenho talento. Então você fez 1.000 horas. Pô, posso dizer agora se eu tenho uma vocação para isso ou não. Mas antes disso, esquece, não tem conversa. Você tem É, que ter treinado para fazer aquilo, sabe? exatamente. Você estava falando que eu já estudei, já trouxe pessoas aqui no Compartilha Cast que falam sobre o medo de falar em público. Uhum. E provavelmente você, como professor de canto, pode ajudar muita gente a melhorar esse medo, porque a gente vai com medo mesmo, falar em Sim. público, cantar ou vir gravar um podcast, mas que as pessoas precisam entender que faz parte desse processo, mas que você, com as suas técnicas, você consegue ajudar muita gente a diminuir ou melhorar esse medo de falar ou de cantar em público, né? Exatamente. E tem algumas técnicas legais que a gente pode até falar sobre isso, né? Sobre a questão de como a gente consegue pensar em falar em público com medo de falar em público. Eu acho que a primeira coisa é você entender que os corajosos não são os que não têm medo, são aqueles que têm medo e fazem, né? Então, coragem, ela implica medo vencido. Coragem implica não ligar para nada. Isso é tolice, isso é burrice, que é você não ter medo. Não ter medo é péssimo para o ser humano. A gente chegou até aqui evolutivamente com medo, então a gente precisa do medo. O medo é uma ferramenta útil. Então, você ir lá fazer é muito mais sobre você aceitar o fato de que você tem medo e de que você vai falhar do que o oposto. Então, tem muito a ver a timidez, essa coisa assim, né? Não vou me expor, de você não se aceitar ser uma pessoa falha, que erra. Então, se você fala assim, pô, eu vou errar, que nem esse professor falou pra você, eu vou errar, eu vou lá, eu vou me embaranar, eu vou gaguejar, eu vou perder o ar, eu vou ficar nervoso, já planeja tudo isso. Já até fala, cara, vai acontecer isso. Essas coisas elas vão estar ali. Isso não vai ser determinante para minha palestra, A para minha apresentação. apresentação, para o meu podcast. O que vai ser determinante é eu conseguir contornar isso de uma maneira a não entrar em um desespero total. E raramente as pessoas entram. Eu vi até postei no Instagram ontem, né? Era assim, a ansiedade, ela é uma, uma forma da gente criar mais problemas do que os problemas que já existem e querer combater os problemas que não existem para não combater os que existem, né? Então, quando a gente está pensando nossa, como vai ser ruim, como eu vou ficar nervoso, como não vai, nunca vai acontecer aquilo que você acha. Nunca. Mesmo que você pense na pior tragédia do planeta, não acontece. Eu nunca vi acontecer. Eu já vi, cara, ó, sem exagero, já
tive mais de 10.000 alunos, 15.000 alunos, assim, isso sem contar, isso contando toda a carreira, mas assim, sem contar grupos, né? Mas eu tive muitos alunos, um atrás do outro ali, né? E é muito raro que nas apresentações dos alunos, os alunos pifem, os alunos, cara, eu lembro assim de caso de contar no dedo de um dedo, duas, é muito raro. Então não pifa, você não vai pifar, você não vai falhar, você não vai morrer, você não vai acabar o mundo, nada disso vai acontecer e você vai errar. É libertador você pensar assim, eu vou errar, tá tudo bem. Você vai errar, mas você vai se surpreender, Exato, porque é exato, incrível. exato. É incrível. Quem ainda não fez aula de canto, olha, essa é uma das coisas mais gostosas que tem na vida. Quando você tá lá. Bom, eu não vou ficar dando spoiler, você já posta isso diariamente, é Aham. uma delícia e olha, eu já fiquei até com vontade de voltar a fazer, viu? Volta, opa, com certeza. Mas quem sabe em breve aí. Daniel, compartilha pra gente, assim, alguma coisa muito engraçada que aconteceu. Pode ter sido nas Tem suas aulas, várias. nas suas apresentações, porque, assim, eu queria muito te fazer milhões de perguntas, mas como hoje a gente está com tempo muito escasso, mas E a chuva, ó, foi só eu chegar que ela parou, tá tá um vendo? sol agora que eu tô Agora. morrendo de calor aqui, Sim. batendo nas minhas costas. Mas compartilha com a gente algo muito diferente que aconteceu nesses anos. Mas olha, já fica aqui vocês sabendo que o Daniel vai dar um spoiler, mas depois vai ter um segundo episódio aí compartilhando técnicas vocais para você ficar com muita vontade de ter ele como seu professor. Então vamos lá. Teve uma vez que eu tava fazendo navio de cruzeiro e eu tava ali na costa do México. E eu era uma pessoa ainda não era tão desenvolta de palco assim. Só de lembrar, eu falo, caraca, que loucura. É uma. Eu tinha um medo daquilo que estava acontecendo, porque eu estava lidando com um monte de bailarinos ali que eram todos experientes, assim. E eu tinha que usar uma roupa branca, que era no show tropical, no show do navio. Eu estava atrás do palco era a proa do navio, ou seja, era o lugar onde você ficava ali na pontinha do navio, né? E tava ali com eles, e a gente tava conversando, e tava ensaiando, e os bailarinos só falaram, ó, você tem que dar um passo de capoeira nessa hora, né? Você vai fazer um passinho de capoeira bem simples, e aí você vai terminar dando um chute no alto, assim, e a gente dá esse chute junto, e é isso. Daí eu, desesperado, né? Pô, mas eu não sei dançar, não sei fazer capoeira, não sei fazer nada, e comecei a fazer com eles. E isso faltava, sei lá, uns 5 minutinhos pra entrar no show, e eu lá fazendo aquele passo várias vezes pra poder ficar com ele quente na minha cabeça na hora de entrar no show e fazer. Beleza. Aí rasgou minha calça branca. Ai, meu Deus. É. E era assim, a primeira apresentação daquele show no navio. Aí eu falei, cara, que vai que. Meu Deus do céu, velho. Eu tô com a calça rasgada branca e todos os bailarinos eram tipo outro corpo. Os caras eram magrinhos, assim, tipo. Eu fui, entrei desesperado no camarim, no camarim dos bailarinos e falei assim, galera, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu. Daí a galera começou a ficar meio desesperado, assim. Aí eu entrei, juro por Deus, acho que tem vídeo disso, com uma calça, mas tão apertada, branca, assim, e eu tinha que dar o passo de capoeira e o medo de rasgar de novo, né? Então eu ficava dando o passo da capoeira encolhidinho, assim, sabe? E, cara, e tem na filmagem, é fantástico, a minha cara entrando branco da cor da calça, com uma camisa branca em cima e uma calça branca totalmente grudada. Cara, essa foi uma das. Já teve queda no palco, já teve erros engraçados, já teve traumas que depois foram feitos. São muitas coisas. Mas essas coisas elas vão virando histórias, né? Sim, Vão virando sim. histórias, né? Porque a experiência de você estar num palco é inigualável, apesar ou talvez com isso também fazendo parte das coisas, sabe? É muito gostoso você estar em cima de um palco, você estar se apresentando, você estar lidando com suas fraquezas e depois que você termina, você fala, cara, Eu consegui. eu consegui, é isso, sabe? Então isso é muito massa. Maravilhoso. E quem foi a pessoa que você dividiu o palco que mais te emocionou? Difícil, hein? Muita gente, muitos amigos, muitos companheiros de banda, assim, eu acho que os companheiros de banda que eu tenho, que são meus amigos, que fizeram parte da trajetória, sempre me emocionam até hoje. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de prestar atenção
nos solos dos instrumentos. Eu gosto muito de prestar atenção e interagir ouvir o que o baterista está fazendo, ouvir o que o baixo está fazendo, ouvir o que a bateria está fazendo. Quando tem outro cantor ou outra cantora junto, eu gosto de prestar atenção no que essa pessoa está fazendo. Isso foi uma coisa que foi uma técnica bem legal. Quando você está no palco, ó, você que gosta de cantar e não sabe o que fazer na hora que você está cantando e tem a pausa, sabe? O cantor está cantando lá, com o microfoninho segurando o cabinho, assim, né? Todo medroso. Aí ele tá ok. Aí de repente tem a pausa, que é pausa dele, mas tá todo mundo tocando. Aí ele fica meio desgovernado, não sabe o que que faz. Olha para os instrumentos, presta atenção, curte o solo, se torna espectador naquele momento. Começa a curtir de verdade. Se você às vezes só ficar parado e olhar no palco, onde a gente olha dá luz. Então se eu tô no palco e eu tô aqui, ó, e eu faço isso aqui, eu tô fazendo todo mundo olhar para cá. Se tem um instrumentista aqui e eu só paro e fico, eu já dei luz aqui. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai aprendendo durante o percurso, que a gente percebe que a gente não precisa se movimentar o tempo inteiro, a gente não precisa dançar o tempo inteiro, que você ficar solto não necessariamente é você ficar em movimento, às vezes é você ficar parado. Então, os olhares são muito importantes. Se eu olho para essa câmera aqui, ou olho para cá, ou olho para cá, essa é a tática dos 3 pontos, né? Então, eu tenho um ponto principal que é esse do meio, tenho um ponto aqui e tenho um ponto aqui. Se eu estiver cantando e eu estiver com o olhar perdido, ó, é muito pior, tá vendo? Tô com o olhar perdido. Tô cantando aqui e tô com o olhar perdido. Aí eu fecho o olho, dou uma brilhada e fujo. Opa. Agora, se eu olho pra você e eu troco pra você e eu troco pra você, que são meus 3 pontos, ó. Eu tô aqui, eu tô aqui e eu tô aqui. Então eu tô cantando aqui, falando aqui, aqui, e de repente eu volto pra cá, pra esse terceiro ponto, de repente pro meio. Aí eu fico mais um tempo aqui, mais um tempo aqui, mais um tempo aqui. Isso pra quando você ainda tem vergonha de olhar pros olhos das pessoas, porque quando você consegue olhar pros olhos das pessoas, aí a mágica acontece. Olhar no olho, no fundo do olho das pessoas. Nossa, Daniel, eu já estou aqui viajando. Eu acho que depois a gente vai ter que trocar muita Bora! informação. Mas olha, como eu disse para vocês, esse foi um episódio para você ficar com gostinho. Ó, tô até olhando aqui na câmera do meio, porque você já vai compartilhar com a gente o gostinho do que vem por aí, Daniel. Você agora está Voltarei. vai ter que voltar aqui para continuar dando todas essas dicas para todo mundo, porque vem muita coisa legal aqui. E aproveita e já deixa aqui todo nos comentários todas as suas dúvidas, porque além dele trazer mais dicas, mais informações, ele já vem e responde as suas perguntas também. Então, Daniel, compartilha com a gente aqui como que as pessoas também conseguem te encontrar, onde que elas conseguem, e eu vou fazer uma surpresa. Eu não vou dar spoiler, mas depois que a gente acabar esse episódio, fica mais um pouquinho que você vai ver o que vem nesse episódio aqui. Compartilha com a gente. Olha aqui, ó, para o nosso diretor Rodrigo Gabriel, onde que as Que vai pessoas te cantar hoje. acham? É só você procurar por Daniel Lotoy. Lotoy. Todas as redes, tá? Então, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um TikTok, Instagram, as músicas minhas estão no Spotify também. Então, você procurando por Daniel Lotoy, você vai me encontrar em todas as redes sociais. E aguarde que em breve vem o segundo episódio do Daniel com dicas e com muito mais informação. Show. Daniel, muito obrigada. Mesmo em pouco tempo, a gente conseguiu já compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho de dica, um pouquinho de curiosidade, Yes. mas te espero para o próximo episódio para que a gente possa aí, ó, ajudar essas pessoas que têm medo de falar em público, têm medo de cantar, mas têm muita vontade. É com você, então tô te aguardando, hein? Voltaremos, voltaremos. É nóis, tá prometido. Muito obrigada. Ó, eu agradeço você, Rodrigo Gabriel, que esteve comigo em mais um episódio, por estar aqui me ajudando e me apoiando. Mano, você sabe que eu chamo seu irmão de mano? Aham. É, o Fábio, meu amigão, meu mano. Muito obrigada por você ter conectado eu com o Daniel mais uma vez. E todos vocês que estão comigo em mais um episódio do Compartilha Cast, mas já sabe, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta Se e inscreve. compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, meninos, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, Valeu, tchau! Vivi. Valeu, gente. É nóis.